Amém, queridos. Hoje nós vamos continuar com essa série que Pablo tem falado e ministrado sobre fé. E hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Abraão. Vamos abrir na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Começa o texto ali, né? Hebreus 11, com um versículo muito conhecido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí continua, verso 8, 11:8 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E o texto é lindo aí. Partiu sem saber para onde ia. Verso 17, para a gente não alongar muito. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, que a fé faz isso com a gente também, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, ofereceu seu filho. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou Deus, olha o que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Vocês sabem dessa história. Deus disse para Abraão: Abraão, pega teu filho que você ama, sobe esse monte, o Monte Moriá, com o seu filho, e chegando lá você vai sacrificá-lo. Você vai matá-lo, você vai pegar uma faca e vai imolar, vai matar o seu filho. E Abraão, com muito peso no coração, ele fez o que Deus mandou. Ele subiu, levando Isaque, e quando perguntaram para ele: o que você vai fazer? Ele falou: eu e o menino vamos subir para adorar, mas depois voltaremos. É interessante, ele fala isso para as pessoas que estavam com ele, mas voltaremos. E ele, a todo instante, sabia que Deus era poderoso, segundo o texto. Ele amarra o menino, põe lá no altar da imolação, do sacrifício, da fé, levanta a faca, faz aquele gesto, e Deus fala: Abraão, não faça isso, porque eu sei que você não me negou o seu filho. E os dois descem, e é uma linda celebração. E é bonito a gente ver essa história, e é lindo a gente entender que Abraão é chamado de um dos heróis da fé, na galeria aqui dos heróis da fé. Galeria dos heróis da fé é como se você entrasse numa sala com aqueles quadros pintados a óleo na parede, e ali, entre os heróis da fé que estavam ali naquele quadro, você via o quadro de Abraão e a descrição da história dele, conforme está aqui. Mas sabe, gente, a descrição da galeria dos heróis da fé é uma descrição sumariada, reduzida, diminuída. Você lê isso aqui em Hebreus, você fala: que legal, eu quero ser como Abraão. Mas é interessante a gente olhar um pouco a jornada de Abraão, como que as coisas se deram na vida de Abraão, porque o retrato da vida de Abraão, as suas ações, reações, a maneira que ele encarou a voz de Deus, o tempo de Deus, o agir de Deus, as intervenções de Deus, a amizade de Deus, a maneira que ele encarou tudo isso, fala muito mais ao meu coração, e eu espero
que fale tremendamente ao seu coração nessa noite também. Então, vamos abrir lá em Gênesis, o capítulo 12, que começa ali com a história do chamado de Abraão. Gênesis 12. Gênesis 12. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Estou procurando. Gênesis 12. O Senhor disse para Abraão: meu filho, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Quer ver como que era a casa do pai dele? Volta aí no capítulo 11, está do lado aí. Deus tinha dito para o pai de Abraão, chamado Terá, para ele ir embora para uma terra que Deus havia separado, a terra prometida. Vamos ler só o versículo 31. E Terá, o pai de Abraão, 11:31. Terá, o pai de Abraão, tomou seu filho, e Ló, que era sobrinho dele, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, Sara. E saiu com eles, olha onde eles estavam, geografia aí. Saiu com eles de Ur dos caldeus, era a terra deles, a terra em que eles viviam e montaram família e tudo mais. Saiu de Ur dos caldeus, para quê? Para ir à terra de Canaã. Já era a terra prometida. Mas, olha o que diz o texto, verso 31, foram até Harã, onde ficaram. Olha que coisa, essa família que é estabelecida lá em Ur, por direção de Deus, por convicções interiores, gente, disse: olha, Deus está nos fazendo peregrinos. Deus não quer que a gente fique instalado aqui. Deus está colocando no nosso coração uma nova terra, um novo horizonte, um novo lugar, um novo tempo. Vamos para lá? Vamos. Juntou bagagem, juntou família, puseram nas costas e saíram. Grande Sertão Veredas, lá do Graciliano Ramos, saíram. Vamos para a nova terra. Mas, quando chegaram no meio do caminho, eles pararam. Ao invés de irem lá para a terra da promessa, chegaram no meio do caminho e encontraram um lugar bom. Vamos ficar por aqui mesmo. Nós estamos falando de Abraão e fé. Abraão, herói da fé. Mas uma das coisas que atrapalhou a caminhada dele foi andar com essa família que obedeceu a Deus pela metade. Era pertencer a essa cultura que, ao ir até o alvo, por algum motivo, para no meio do caminho. É um problema isso. Quando nós temos convicção, eu vou fazer a vontade de Deus, e para no meio do caminho. Vou dar um exemplo simples. Deus coloca no teu coração uma convicção que você tem que participar do louvor e que você tem que ser um instrumentista, seja lá qual for. Vamos falar do violão. Ou violino. Você tem que tocar violino. E você começa, Deus vai me colocar no grupo de louvor. Só um exemplo. E eu vou tocar violino e vai ser uma bênção. Porque E daí você começa a tocar violino e você começa a aprender que violino tem corda, que violino demora, que você tem que colocar ele do jeito certo, aqui, tocar. E daí você fala, não vou tocar isso não, vou tocar triângulo mesmo. Deus colocou um negócio no teu coração, mas porque está difícil demais aquela fase, porque é mais fácil parar no meio do caminho, você abandona. Foi assim o pai de Abraão. Parou no meio do caminho. Depois vocês pegam lá um mapa que tem nas Bíblias, lá, uma geografia que tem no começo de Bíblia, fim de Bíblia, dá uma olhada onde o homem parou no meio do caminho.
Vamos continuar o texto, capítulo 12. Veja como Abraão é da galeria da fé. Finalzinho do 11 ainda, 32. E havendo Terá vivido um tempão, morreu em Harã. Olha lá, parou no meio do caminho e ali morreu. Se instalou. Cuidado onde você se instala. Daí o Senhor disse a Abraão, agora que morreu o pai dele: Abraão, vamos retomar aquela carreira? Vamos retomar aquele processo? Porque Deus é assim. Deus fala uma vez com você, e quando você desiste de obedecer, quando você para no meio do caminho, o Espírito de Deus não desiste de você. Ele olha para as suas fraquezas e Jesus aparece ali e fala: ó, dá a mão aqui de novo. Ovelha desgarrada, vem cá, vamos continuar. Não é para você estar nessa situação. Não é para você parar no meio do caminho. Não é para você parar agora. Nós não chegamos lá ainda. Olha o que diz aqui. O Senhor disse a Abraão, 12, verso 1. Olha, Abraão, sai desse meio. Agora você vai entender isso. Sai da sua terra, da sua parentela, sai dessa cultura que para. Sai dessa cultura que se instala. Sai dessa cultura que não aceita desafios. Sai dessa cultura que desanima. Porque a gente pode desanimar por dificuldade ou por facilidade, gente. Presta atenção. Você pode desanimar por dificuldades ou por facilidades. E Deus disse para Abraão: sai desse meio. Verso 2, ó, Abraão, eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção por onde você for. Vai comigo, dá a mão, anda comigo, seja uma bênção por onde você for. Ó Abraão, eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, é bonito quando a gente fala abençoareis, que te abençoarem, amaldiçoareis, mas Deus está dizendo assim: Abraão, é o seguinte, na sua jornada vão existir pessoas facilitadoras, motivadoras, pessoas que vão acrescentar na tua vida, e essa gente vai ser abençoada por te abençoar. Mas também, Abraão, vão existir aqueles que vão, usando uma expressão da moçada, você vai encontrar os atrasalados, meu amigo. Vai sempre ter o atrasalado, sempre terá aquele que vai te embaçar. Sempre vai ter. Você lembra que você estava indo numa direção e a sua própria família travou, estancou, parou? Então, na sua caminhada, você sempre encontrará gente que vai te incentivar e gente que vai te prender. Mas, olha, seja uma bênção, olha para mim. Jesus estava ali, porque Jesus é eterno. Jesus estava falando: dá a mão para mim, Abraão. Várias vezes Abraão encontrou o anjo do Senhor com A maiúsculo, que é o próprio Jesus. Dá a mão para mim, Abraão, vem cá, vamos andar abraçado. Eu vou abençoar quem abrir caminhos para você, abrir portas para você, vou tratar com quem embaçar, mas você, só presta atenção nisso, eu e você seja uma bênção por onde passar. Não vai ficar andando atrás de bênção, mas seja uma bênção, porque onde você andar, se você estiver comigo, você vai abençoar a pessoa. Olha que coisa linda. E Abraão retoma essa caminhada com o Senhor. Lembra o herói da fé? Abraão, da galeria lá de Hebreus 11, que está no retrato. Opa, ele tem uma história de caminhadas e esfriamento. Talvez você fale assim: eu nunca serei citado pelo Espírito de Deus como herói da fé, porque a minha vida é de altos e baixos. Abraão também, talvez você nunca tenha olhado isso na vida dele. Ele era de altos e baixos, e o Senhor ia lá incentivá-lo, como ele faz com você. Quando você vai ler a palavra assim, e aquela palavra vem no teu coração, e você fala assim, como a Aninha falou, hoje eu estava lendo a Bíblia,
e Deus falou ao meu coração. É isso, Deus fala ao coração, amém, gente? Deus incentiva, Deus sopra brasas que estão dentro de nós. E daí o que acontece? Abraão fala, agora vai, quer ver? Verso 4, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Vamos, verso 1, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, sai, e agora o Ló vai com ele. Se você ler numa Bíblia em inglês, ou em latim, está escrito Lot, o Ló é L-O-T, Lot. Daí vem a etimologia da palavra lotação, ou seja, em outras palavras, o mala. Abraão tinha que obedecer a Deus, sai da tua terra, da tua parentela. Maravilha, Deus, estou indo, eu vou para a terra que o Senhor vai me mostrar. Mas quem vai com ele? O mala, o Ló, a lotação, a bagagem excessiva. Deus falou, deixa esses atrasalados para lá. Mas Abraão, Ló, vamos comigo? Caramba, quantas vezes nós obedecemos a Deus assim mesmo. Se a gente não para, igual o pai do Abraão parou no meio do caminho, a gente acrescenta. Quando a gente vê, a gente está obedecendo Deus e carregando coisa que Deus falou para não carregar. É uma obediência misturada com desobediência, é um afeto ao Senhor, ao falar de Deus, misturado com um afeto a malas e bagagens, carregando um piano nas costas, carregando uma coisa, andando, subo o morro, desço o morro, mas não largo minha cruz. Jesus já carregou a cruz por você e tal, e você está lá, segurando coisa que não é para você segurar, vivendo experiência que não é para você viver, arrumando problema que não é para você arrumar. Deus, eu queria tanto te servir, mas o meu marido ainda não te serve. Deus está falando com você. Vai. Deixa o Ló de lado, deixa a mala de lado. Não é deixar, abandonar, nunca mais olhar para ele, não. Mas deixa Deus tratar com ele. Não carrega Ló. Deus não falou para você carregar Ló. Deus falou para você obedecer. Deus falou para você ir. Abraão, para com isso. E você sabe o rolo que deu com Ló, né? Até que ele precisou se separar de Ló. Ló escolheu a melhor parte. Abraão, depois Deus honrou Abraão. Mas Abraão foi para um lugar para recomeçar e lá, obedecendo a Deus. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Não era para levar Ló. E você sabe todos os problemas que Deus... Indo um pouco para frente, para a gente não se estender demais, vira sua Bíblia aí, suas páginas, em Gênesis 15. Ló é preso, Ló é libertado para Abraão, acontece tanta coisa com Ló. Gênesis 15. Verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a sua proteção sempre, e lhe darei uma grande recompensa. O Abraão reclama para Deus: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho descendente, quem vai ser meu descendente? Meu servo, meu escravo? E Deus diz assim para Abraão, versículo 4, 15:4, eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este, o seu escravo, não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou ele para fora da tenda e disse para ele: olha para os céus e conte as estrelas, assim será a sua descendência. Ele recebe uma palavra de Deus. No tempo certo, Abraão, na hora certa, da maneira certa, eu vou te dar o descendente.
eu estou te prometendo, eu estou jurando por mim, eu vou fazer na sua vida. E Abraão fica tão contente, e ele sai fora da tenda, e tenta olhar para as estrelas e contar, e Deus diz, vai ser assim a sua descendência, um romance lindo entre ele e Deus. Ele está por lá, e a mulher dele fala assim para ele, vai vendo, como o camarada deixava as coisas acrescentar na vida dele. É o seguinte, meu marido, eu não posso te dar filho, e naquele tempo era uma cultura, hoje em dia para nós é esquisito, mas naquele tempo era uma cultura. Faz o seguinte, eu tenho uma escrava, pode ter um filho com ela, era como adotar filho hoje, pode ter um filho com ela, porque eu não posso te dar filho mesmo, ela vai te dar um filho. Deus já tinha dito para o camarada que ia dar descendência para ele. Ó, o herói da fé, ele aceita aquele conselho que vem do inferno, e ele tem lá o filho com a escrava. Deus tinha dito para ele que ia dar um filho, mas Deus, entre aspas, estava demorando muito, e sabe o que ele fez? Resolveu dar uma mãozinha para Deus. Você já tentou dar uma mãozinha para Deus? Ó, Deus, é o seguinte, o Senhor está demorando, eu tenho um outro jeito, vem cá. Talvez o Senhor não tenha visto desse jeito. Se a gente fizer assim, pronto, está resolvido. Fecha a conta, passa a régua. Gostou do meu plano? Vamos lá. Quer dizer, e você vai lá e faz o seu jeito. E o que acontece? Tudo dá errado. Quando a gente tenta, o herói da fé tentou fazer do jeito dele. Você já tentou dar uma mão para Deus? A gente tenta dar uma mão para Deus em tanta coisa. A gente acredita que é a gente que ganha alma para Jesus. Ah, você vai ganhar alma para... Pronto, e a gente põe essa bobagem na cabeça que a gente ganha. Não é o Espírito, não é a palavra, não é o tempo de Deus, não é o agir de Deus. E a gente vai lá perturbar os outros. E o cara olha para a gente e fala, eu não aguento mais esse fanático falando para mim. Você quer ver alguém se converter? Crê no Senhor Jesus e as pessoas serão salvas. Olha lá, dobra o joelho, clama por aquela pessoa, ora por aquela pessoa, mas não fica intoxicando aquela pessoa com as suas convicções. Porque por melhor que seja a sua convicção não vai fazer nada na vida daquela pessoa, se Jesus não fizer. Amém, gente? Então, como que a gente evangeliza? A gente ora, convida sim para vir para a igreja, convida para uma coisa, convida para outra, mas, Senhor, qual é a hora certa de eu falar? Eu não quero ser como Abraão, tentar gerar promessa do Senhor na força da minha carne. Olha, Abraão foi aprendendo que não se gera promessa na força da carne. Abraão foi aprendendo que não é pelo nosso braço que as coisas acontecem. Abraão foi aprendendo que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Poxa vida, você olha assim e fala, mas Deus prometeu. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo. Será que com o seu jeito realmente os seus filhos vão se aproximar de Jesus? Estou falando, a palavra é essa. O seu jeito vai fazer com que seus filhos se aproximem de Jesus ou se afastem da igreja. São coisas diferentes. Muitas vezes a gente consegue fazer filho vir na igreja até, na marra, no laço, mas ele não se aproxima de Jesus. Agora, com sabedoria, com graça, falando, Senhor, eu confio na tua promessa. Senhor, eu não gerei filho para ser conduzido pelo diabo. Eu não gerei filho, Deus, os meus filhos são seus. Os frutos do meu ventre, das minhas entranhas, do meu amor, não foram feitos para perdição. Senhor, guarda esse jovem, guarda esse adolescente, guarda, que eles se aproximem do Senhor, não porque eu estou obrigando-os, mas porque o Senhor está constrangendo. Senhor,
Senhor, eu não quero dar essa mãozinha para o Senhor e não quero atrapalhar a tua obra. Você começa a orar assim para Deus: Senhor, eu não quero que eles vivam numa religião de imposição, mas eu quero que eles vivam numa vida de relacionamento com o Senhor, como nós cantamos, de presença de Espírito na vida deles. Senhor, faz a tua obra, e você vai vendo o que Deus é capaz de fazer, o que Deus faz quando a gente não coloca a nossa mão interferindo no processo. Bom, mas Abraão, que quer obedecer a Deus, quer fazer do jeito de Deus e se mete por precipitações e falta de fé e de convicção até então, em coisas que Deus não mandou e outros mandaram. Primeiro é o pai que manda parar no meio do caminho, depois o sobrinho que quer caminhar com ele quando Deus não mandou, agora a mulher que diz para ele fazer coisas. Abraão fica por 13 anos, sem ouvir a voz de Deus. Quando esse menino, filho da escrava, nasce, o Ismael, Deus silencia. Deus já não toca mais em assuntos com Abraão. E se existe uma coisa que nos fere, gente, que nos disciplina, que mexe com a gente, é quando a gente, conhecendo a voz de Deus, percebe o silêncio de Deus. Há um Deus que fala nos dirigindo, fala nos exortando, fala nos edificando, fala nos corrigindo, mas é um Deus também que fala no silêncio. Quando Ele não diz nada para nós, Ele está dizendo alguma coisa muito séria. Vamos continuar a leitura aqui. Diz aí que por um tempo Deus não fala com Abraão. Veja aí, finalzinho do capítulo 16. O último versículo, os dois últimos versículos, 16, 15 e 16. Agar, a escrava, a mãe da criança postiça, Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou aquela criança de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha, olha que coisa, 86 anos. E por que tem idade aí? Você já vai entender. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Veja o capítulo 17 agora, que é continuação, continuidade. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, então faz a conta, 86 para 99, 13 anos. Dá vontade de chorar, né, gente? Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não fala mais comigo como falava. Senhor, cadê os teus desafios para a minha vida? E ele só ouviu o grilinho, o girino. Cri, 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 cri. Senhor, o Senhor é meu amigo, o Senhor fala comigo, o Senhor me orienta. Senhor, nós andamos juntos. Senhor, cadê tua voz? Ah, você não quer ouvir Sara? Você não quer ouvir Ló? Você não quer ouvir a sua experiência? O provérbio vem nos dizer assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, não se apoie, né? Estribo é aquele negócio de cavalo para você montar. Não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Abraão estava ali.
dos 86 aos 99, vendo a vida passar, vendo a história acontecer, e o Deus que falava com ele não falou, portanto estava falando. Acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Não falou, portanto estava falando. Corrige teus passos, ó. Então, voltemos à galeria dos heróis da fé. Olha esse quadro de Abraão, olha que coisa linda. Abraão não negou o filho. Olha que bonita a história que está debaixo do quadro. Mas a história debaixo do quadro só resume a história por trás do quadro. E a história por trás do quadro é a história de aprendizado, de fracassos, de quedas, de silêncios, de dúvidas, de desvios, de acertos, de aproximações, de distanciamento, mas sempre ali, ó, querendo ouvir Deus. E Deus falou com ele: Abraão, chegou a tua hora, agora. Vamos ver o final, o comecinho aí. Quando Abraão atingiu, 17:1, a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Oh, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Anda na minha presença, Abraão, só na minha presença. Anda comigo. Eu estou aqui, dá a mão para mim. Anda na minha presença e seja perfeito. Deus não estava dizendo para ele nunca mais erre, não. Abraão, anda comigo e você terá a perfeição. Anda comigo e você atingirá. Anda comigo e você terá maturidade. Anda comigo e seja perfeito. Anda comigo, Abraão. Não anda com Ló, não anda com vozes humanas, não anda se apoiando no seu entendimento. Anda comigo, Abraão. Farei uma aliança entre eu e você, e darei a você uma descendência numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, e Deus continuou falando, e Deus foi dizendo coisas, e Deus foi edificando, e ele foi andando com Deus, todas as suas limitações, mas ele dizia: eu estou andando com Deus, eu andando com Deus, eu sou perfeito. É assim, anda com Jesus. Deus, esse Deus que aparece para Abraão e diz: anda comigo, é Jesus dizendo: vem cá, Abraão, você não é, mas eu sou. Você não pode, mas eu posso. Você é fraco, mas eu sou forte. Você é frágil, mas eu sou teu escudo, anda comigo. E Abraão andou com o Senhor de tal maneira, que agora quando o Senhor lhe pede Isaque, ele diz: essa voz eu conheço. Essa voz, eu aprendi a obedecer. Me custou. Me custou a história, me custou a honra, me custou o juízo que as pessoas faziam de mim, me custou relacionamentos familiares, me custou renúncias, me custou tantas coisas. Mas eu aprendi a ouvir essa voz. E se essa voz agora me fala para obedecer e sacrificar até a coisa mais cara para mim, o meu Isaque. Se esse Deus fala comigo, eu o obedeço, porque eu aprendi que nele há restauração, ressurreições e tempo novo. Se ele fala, eu faço. É isso que é fé, gente. É isso que é ser da galeria da fé. Não é fingir perfeição religiosa,
que muitas vezes quem te julga quer que você viva uma vida de aparência. Mas é uma aparência morta, é uma aparência de vitrine. Você vive para agradar a religiosidade, mas o teu coração já não ouve, está igual 13 anos que Abraão não ouvia, seu coração já não ouve mais nada. Mas Deus é o Deus da segunda chance, da nova chance, e do novo tempo, e da mão estendida, e Ele diz, vem cá, vamos andar, me obedece, que a tua fé te leve a obediências, que ainda que a tua vida seja uma vida de frustrações, como foi com teu pai Terá, como foi com teu sobrinho Ló, como foi com a história da sua mulher e Ismael, vem cá, você vai andar comigo. Eu quero que você baixe tua cabeça e pense nisso. Pense assim, Deus, no que eu tenho aprendido a andar com o Senhor? Que hora que eu tenho crescido, que hora que eu tenho obedecido, que hora que eu tenho desobedecido, que hora que eu tenho te frustrado, que hora que eu tenho te alegrado, que hora que eu estou vendo, estou carregando Ló comigo, que hora que eu estou parando no meio do caminho, que hora que eu estou gerando Ismael, mas me leva à obediência na presença do Senhor. Eu quero crescer em Ti. Vamos orar. Deus lindo, Deus amoroso, Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz, Deus que é o nosso pastor, quando estamos obedecendo inteiramente, quando estamos obedecendo pela metade, quando estamos confiando nas Tuas promessas, quando estamos duvidando das Tuas promessas, o Senhor está ali, o Senhor se mantém fiel, o Senhor se mantém com o braço estendido, pronto a nos resgatar e começar tudo de novo. Obrigado, Senhor, porque se existem heróis da fé, é porque existe um Jesus que não desiste. Se existem heróis da fé, é porque existe um Espírito que não nos abandona e nos constrange nos momentos mais difíceis e ruins da nossa vida. Se existem heróis da fé, é porque na verdade nós temos a fé em Jesus, que é o vencedor de todas as batalhas, e nos ensina a vencer todas as batalhas, ainda que as batalhas sejam os fracassos que vêm na nossa vida, o Senhor não desiste de nós, e não nos deixa desistir. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que nos traz a Tua palavra, obrigado pela Tua presença, não só nesse ambiente, mas dentro de nós. Te louvamos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.